Então a gente começa com o nosso básico do Espiritismo. No básico do Espiritismo de hoje, nós teremos mistificação. São duas coisas que, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, seja o Espiritismo codificado por Kardec, seja outros Espiritismo, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, todos esses que englobam, de alguma forma, a comunicação com os espíritos, a gente, em algum momento, vai se deparar com o termo animismo e mistificação. Animismo, a gente vai dar uma leve pincelada, porque ele merece um tópico exclusivo, e hoje nós vamos trabalhar a mistificação, que é uma coisa muito comentada, e inclusive é necessário muita indulgência para não jogar o outro aos leões, acusando-o de mistificador. O verbo mistificar significa abusar da credulidade de alguém, enganar, iludir, burlar, lograr, embair, embaçar. Quem quer que se dedique à prática da mediunidade deve estar atento a essa ocorrência. A mistificação pode ser provocada pelo encarnado e também pelos desencarnados. Em ambos os casos, é preciso cautela para não se deixar ludibriar. Aí vem a nossa primeira dúvida. Aderlei, se mistificar é enganar, o que eu acreditava era que a pessoa fingia que estava incorporada. Isso foi o que eu aprendi como mistificação. Só que aí agora você me diz que mistificação pode ser um evento provocado pelo encarnado e pelo desencarnado. Como é que funciona isso? Porque se eu estou com o espírito, eu não estou mistificando, eu não estou mentindo que eu estou com o espírito. Então, fato é, e primeiro ponto, é que todos nós estamos cercados de espíritos. Todos nós. Espíritos bons, espíritos neutros, espíritos ruins, de acordo com a nossa sintonia. Então, todos estamos cercados. Quando eu vou para uma sessão espírita, para uma casa espírita, para um centro espírita, use aí o nome que você quiser. Quando eu vou, inclusive, para uma casa de família e digo, não, eu vou aproveitar esse momento para fingir que eu estou incorporado e mandar fazer isso, isso, isso do jeito que eu quero. Eu não estarei sozinho. Porque naquela hora eu vou estar sintonizando com forças negativas. Então, aquele que mistifica, ele precisa ter consciência clara de que na mistificação dele, ele está se agregando, ele está se ligando, ele está sintonizando a espíritos malfazejos. Por isso, então, o movimento da mistificação pode ser do encarnado, que é esse, de eu fingir incorporação, de eu manipular alguma coisa. Às vezes eu estou na psicofonia e aí é sabido que o médium na psicofonia, na maioria das vezes, ele tem que traduzir o que está sendo dito. Às vezes o espírito usa a palavra de baixo calão, às vezes o espírito fala tudo muito embolado, às vezes o espírito bota a ideia de uma maneira bagunçada, e aí o médium tem sim que fazer a tradução, a interpretação e uma melhor colocação disso. E aí o médium se aproveita naquele momento para manipular. Com ou sem espírito, ele estará com o espírito. Só que, quando ele diz eu vou manipular, ou ele se permite ligar a esse tipo de energia, espíritos malfazejos começam a chegar. Um tipo de espírito malfazejo. Alguém vai buscar coisas que não são de boa moral. É um espírito malfazejo que, na maioria das vezes, vai atender. Alguém vai buscar coisas negativas. É um espírito malfazejo que, normalmente, vai atender. Então, aí a gente tem uma mistificação do lado de lá, que não é só a mistificação do lado de cá. As mistificações constituem, segundo Kardec, os escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. É simples, porém, o meio de evitá-las.
Basta não pedir ao Espiritismo, senão o que ele possa dar. Ora, sabendo que a finalidade maior do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade, dificilmente seremos enganados se não nos afastarmos desse objetivo, visto que não existem duas maneiras diferentes de se compreender a verdadeira moral. Então, se eu estou no caminho do bem, eu estou no caminho do bem, é isso que vai me guiar para além. Se eu estou no caminho do mal, isso vai me guiar para o caminho do mal. Se eu estou no caminho do bem, mas estou ali balançando, estou fraquejando, eu vou me conectar ao mal e isso pode me levar a uma mistificação, a espíritos que venham mistificar, porque ao invés de eu trabalhar para ter, eu começo a ter ideias mirabolantes, eu começo a ter ideias fantasiosas, e nessa brincadeira o que eu vou atrair? Se eu estou abrindo mão do trabalho, que é uma regra trazida por Deus, se eu abro mão de ter bons pensamentos, que é uma condição para a elevação, eu vou me conectar a espíritos que pensam como eu, ou espíritos que querem me difamar, me derrubar por conta dessa minha fraqueza, né? Então eu preciso entender que não há atalho para o bem, não há atalho para o engrandecimento espiritual, o engrandecimento moral. Dessa forma, cientes de que os espíritos superiores procuram nos instruir e nos guiar no caminho do bem, saberemos rejeitar qualquer instrução que objetive apenas proporcionar-nos vantagens materiais ou favorecer nossas paixões mesquinhas, visto que instrução desse quilate não pode provir dos benfeitores espirituais comprometidos com a causa do bem e do progresso. Então, eu chego no centro, eu pergunto da Mariazinha, da Maricotinha, da Mariana, eu quero saber porque eu estou muito apaixonado e eu quero saber se tem condições. Bem provavelmente é um espírito ali zombeteiro, é um espírito malfazejo que vai me responder. E dada a resposta, eu consigo, inclusive, saber se é um espírito superior, se é um espírito mais elevado. Porque se naquele momento eu fraquejar e fizer uma pergunta dessas para um espírito elevado, normalmente ele vai me responder com nobreza. E qual é a nobreza da resposta? O que você acha? Você gosta dela? Por que não investe? Ele não vai te dar nada, ele vai te levar para o caminho do bem. Reza por ela, pede por ela. Essa é a postura de um espírito engajado no bem, um espírito malfazejo, um espírito zombeteiro, um espírito mistificador. O que ele vai dizer é que ela gosta muito de você e que se você colocar isso ou aquilo para ele em tal lugar, ele vai fazer então com que ela te ame. Aderlei, essa coisa de amarração funciona. A gente já conversou sobre isso, a gente tem um básico do espiritismo sobre isso, e é um tema bastante delicado porque tem muitas variantes. Via de regra, e respondendo assim muito diretamente, ela vai funcionar desde que eu permita que ela funcione. É simples assim. Como eu permito? Estando no descaminho, estando fora da oração, estando fora do vigiar e orar. Os espíritos levianos, no entanto, gostam de imiscuir-se em nossa vida, gostam de se meter na nossa vida e causar pequenos desgostos e induzir-nos maldosamente em erro, por meio de intrigas, mistificações e espertezas. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa, às vezes, tudo que se possa imaginar. A arte com que dispõe as suas baterias e combinam os meios de persuadir seria algo bastante curioso se nunca passassem dos simples gracejos. Contudo, as mistificações podem ter consequências bem desagradáveis e prejudicar muita gente.
É comum a gente ver encarnado desafiando espírito desencarnado. É comum a gente ver encarnado zombando do poder de um espírito desencarnado. É comum a gente ver encarnado achando que é mais inteligente, que é mais forte, que é mais poderoso do que o desencarnado. Não acredita nisso. O mal, ele é astuto, o mal é inteligente. O mal, note que ele só fica ali no mal. Ele tem disposição para trabalhar em nome do mal. E ele não cansa, ele não desiste facilmente. Então, é muito importante eu não desafiar, eu não brincar, eu não zombar e eu não desafiar espírito algum. Imagina, isso comigo não acontece. Não vai nessa. Não vai nessa, porque se você estiver em vigilante, pode ser que aconteça. Né? A gente tem muitas mostras disso, ou pseudo-mostras disso, em que está claro que a pessoa se deixou levar sem nem perceber. Aí a gente vai falar um pouquinho de animismo, só para não deixar uma coisa solta da outra. Animismo, anima, que seria a alma. Sistema fisiológico que considera a alma como causa primária de todos os fatos intelectuais e vitais, isto é, expõe o fenômeno anímico como a manifestação da alma do próprio médium. Portanto, a alma do médium pode manifestar-se como qualquer outro espírito, desde que goze de certo grau de liberdade, pois recobra os seus atributos de espírito e fala como tal e não como encarnado. Para que se possa distinguir se é o espírito do médium ou outro que se comunica, é necessário observar a natureza das comunicações através das comunicações da linguagem. Então, vamos entender aqui de maneira muito simples, muito simples. Eu estou tão leve, eu estou tão entregue, eu estou tão relaxado que eu acabo, na hora da sessão mediúnica, eu acabo acessando uma das minhas outras vidas distantes. E eu acabo trazendo a fala desse eu para aquele momento. Então, na minha cabeça de médium, eu estou recebendo uma psicofonia de um espírito qualquer. Quando, na verdade, o que eu estou recebendo é uma psicofonia de mim mesmo, em outra época, em outro estágio. É possível, Aderley? É complexo, mas é possível, sim. É muito possível e muito comum, bastando para isso que eu não seja um médium educado, que eu não tenha uma mediunidade educada, ou que eu seja um médium que acredita que estar na sessão mediúnica é largar o freio, né? Quando não é, você tem que vigiar e orar. Chico nos ensina que até para caridade tem que ter cautela. Então, eu não vou chegar numa mesa mediúnica e dizer, ó, vem quem quiser, do jeito que quiser, pode chegar, e aí vai bagunçar. Eu tenho que ser educado, ter uma mediunidade educada para filtrar, sim, quem vai, através de mim, se comunicar. Eu não posso deixar, porque senão acaba eu indo muito para distante e trazendo a mim mesmo. E aí é muito importante, nessa hora, o doutrinador da mesa, o dialogador da mesa, o orador da mesa, tratar com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito respeito àquela situação. Porque não é raro o médium que está fazendo a verificação dos espíritos fazer sinal para o orador dizendo que não tem espírito algum, porque o espírito de fato está ali. É um espírito no mesmo corpo, mas com duas consciências. Ele foi lá buscar uma consciência e trouxe. Para o médium que está recebendo, ele está recebendo uma psicofonia externa.
Mas para o médium que está fazendo a leitura de quem chega, e algumas mesas tem médium que só trabalha com isso, quando a mesa tem muitos médiums, você vai dando funções. Então tem o médium que ele está lá concentrado, quando ele vê qualquer coisa, ele ouve qualquer coisa, ele levanta e aponta para o orador dizendo, olha, tem um espírito ali. Olha, tem alguém ali. Olha, o médium não quer dar passagem. Olha, pede para o pessoal relaxar. Então, esse apontador, né, ele na hora ele vai dizer para o orador, não há espírito aí. Tem que ter muita calma. Tem que conhecer bem o médium para saber o nível de mediunidade dele, o quanto ele é comprometido com a mediunidade dele, o quanto ele mostra de moral, essas coisas todas, e convidá-lo a uma reeducação. Quando ele começa a trazer muito animismo, quando ele começa a trazer muito ele mesmo, é sinal de que ele precisa de um tratamento, ele precisa de um estudo para fazer uma reeducação. Outro grande engano é confundir o animismo com mistificação. Um não tem nada a ver com o outro. Na verdade, a questão do animismo foi de tal maneira inflada, além de suas proporções, que acabou transformando-se em verdadeiro fantasma, uma assombração para espíritas desprevenidos ou desatentos. Porque quando veio essa informação da mistificação, uma parte ficou com baita medo de trazer a si mesmo e a outra parte ficou com baita medo de ver o outro trazendo a si mesmo. Então, na época, foi difícil de entender quando é muito simples, é uma questão de educação. Muitos são os dirigentes que condenam sumariamente o médium, pregando-lhe o rótulo de fraude, ante a mais leve suspeita de estar produzindo fenômeno anímico e não espírita. Creio oportuno enfatizar aqui que, em verdade, não há fenômeno espírita puro. Não há fenômeno espírita puro. De vez que a manifestação de seres desencarnados, em nosso contexto terreno, precisa do médium encarnado, ou seja, precisa do veículo das faculdades da alma, espírito encarnado. E, portanto, manifestações anímicas. Então, aqui, o que o Ege está tentando trazer para a gente é: não há solidão. Quando eu, médium, me ofereço para um intercâmbio mediúnico, a minha energia entra nisso. Então, entrou ali para o espírito falar a minha energia anímica. Então, toda e qualquer manifestação, ela passa pelo animismo, sim. Porque o espírito chega, eu empresto um pedaço meu, e aí nós vamos nos fundir, muito embora eu dê a vez para ele, mas estamos os dois ali, ninguém sai para o outro entrar. O que há aí é uma interseção nos casos assim mais elaborados, porque a maioria não tem nem interseção, é um do ladinho do outro passando o que tem que passar. Em alguns casos, tem espíritos que nem saem da colônia, transmite por psicopatia. Por psicopatia? É psicopatia, eu acho que é isso. Trabalhe sua moral e seja uma pessoa melhor a cada dia. Não hesite em pisar firme no caminho do bem. É isso que a gente precisa. A gente não precisa ter medo da mistificação. Quando a gente está começando, ainda não está educado, é normal a mistificação, é normal o animismo, porque eu acho que vem, não vem, eu acho que foi, não foi, eu acho que está, não está, porque eu ainda não estou experimentado. Então, eu preciso ir vivendo e fazendo as devidas identificações para saber o que eu tenho que repelir e o que eu tenho que atrair. É mais ou menos aquela sensação de um cochilo pós uma boa refeição num local não familiar. Então, você senta para tirar aquele descansozinho, aquele cochilo, qualquer mudança de vento, qualquer barulho já te deixa atento.
O início da mediunidade é isso. Você acha que qualquer vento, qualquer barulho vai te trazer a comunicação, só que nem sempre. A gente precisa lembrar, então, que todo o material que eu peguei aqui é material do EGE, né? Ensino sistemático da doutrina espírita. O ensino sistemático da doutrina espírita, ele é um conjunto de trabalho feito pela Federação Espírita Brasileira para estudo. Então, ao invés de eu entrar num grupo só de livro dos médiuns, só de livro dos espíritos, só de Evangelho segundo o Espiritismo, só de leitura edificante com André Luiz, só de leitura edificante com Manuel Filomeno de Miranda, o EGE, ele traz a base do que eu preciso para educar-me no Espiritismo e educar a minha mediunidade. Ele traz dentro de uma metodologia que devagar e sempre eu vou entender um pouco mais a doutrina espírita. No site da FEB tem a EGE lá. Eu posso estudar sozinho, posso estudar em grupo. É claro que o estudo em grupo ele é mais recomendado e ele é melhor, mas nada impede que você estude sozinho. Não esqueça que é sempre bom e oportuno você fazer um estudo na sua casa. Ajuda muito a erguer pilares sólidos no campo espiritual. É muito bom você estudar na casa do outro. Você consegue, então, formar uma egrégora espiritual na casa do outro. Bem, gente, a gente trabalhou mistificação no nosso básico do Espiritismo. Eu espero que a gente tenha conseguido te ajudar em mais esse tema.